A paz do Senhor, povo de Deus. Meus irmãos, hoje nós vamos estar estudando um tema muito importante para os dias atuais, né? Se é possível perder a salvação. Uma vez salvos, é possível perder a salvação? Muitos estudiosos, né? Eles dizem que não, que uma vez salvo, salvo. Mas vamos estudar a Bíblia, né? Eu compartilho da ideia de que é possível sim perder a salvação, né? Eu compartilho dessa ideia junto com outros estudiosos também que compartilham dessa ideia. Desde pequena minha avó sempre me dizia, né? Uma vez que a gente caminha com Cristo não é fácil, mas se a gente perseverar até o fim, vamos ser salvos, né? E isso está na Bíblia, está escrito. Então não vamos arriscar a nossa salvação. Cristo pagou um alto preço para que eu e você fôssemos salvos. Mas é preciso que a gente continue perseverando na fé nele. A fé tem que estar nele, se arrepender dos pecados que praticar, né? Porque a gente sabe muito bem, meus irmãos, que uma vez quando a gente busca o Senhor, né? Aceita Ele de todo o coração como o único e suficiente Salvador, né? E permanece vivo nessa terra, né? Porque muitos de nós estamos vivos ainda aqui. Então, o pecado, ele é inerente à carne, né? A nossa carne, ela é pecaminosa. Então, é importante que a gente venha estar meditando diariamente nas Escrituras, venha estar em comunhão com o nosso Senhor Jesus diariamente, orando, né? Tentando vencer as tentações da carne, porque muitas são as tentações, sim, a gente sabe, e o nosso Senhor Jesus nos alertou sobre isso. No livro de Mateus, no capítulo 24, versículo 10 e seguintes diz: Nesse tempo muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão, e surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Aqui nosso Senhor Jesus está falando do fim dos tempos. É o que nós estamos vivendo já, meus irmãos. Nós já estamos no fim dos tempos, né? Onde a iniquidade está se multiplicando, né? A gente vê aí, são muitas as notícias, né? De pessoas que inclusive pregam o evangelho envolvidos em escândalos, né? Pastores, homens que se dizem homens de Deus, envolvidos em crimes, em estupro, em muitas coisas horríveis. Claro que existem muitos bons pastores, sim, ainda existem, homens decentes, homens tementes a Deus, mas estamos vivendo o fim dos tempos, onde o próprio Jesus aqui falou, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. E que amor é esse, meu irmão? O amor ao nosso Senhor Jesus, o amor por sua palavra, né? Está ali buscando, né, a presença do Espírito Santo, está buscando, né, está ali trazendo para a sua vida tudo aquilo que o Espírito Santo, né, lhe mostrar, porque é o Espírito Santo que testifica em nós quando nós estamos, né, diante de alguma coisa que desagrada a Deus. É o Espírito Santo que está em nós que nos chama ao arrependimento. É o Espírito Santo que testifica em nós aquilo que precisamos melhorar diariamente, né? Em Gálatas, capítulo 5, versículo 22, fala dos frutos do Espírito Santo. Como é que você sabe que você está bem com o nosso Senhor Jesus? É a partir dos seus frutos, né? Quais são os seus frutos? Você é uma pessoa paciente? Você é uma pessoa que tem domínio próprio? Você é uma pessoa que pratica as coisas que o Espírito Santo vem apontando para você? Medita lá no capítulo 5, versículo 22 de Gálatas. E você vai ver o que é que você precisa melhorar na sua vida, quais são os frutos, né, que já frutificaram aí na sua vida. Vamos continuar aqui o estudo, se é possível perder a salvação.
No livro de 1 Timóteo, meus irmãos, no capítulo 4, 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1 diz: a apostasia nos últimos tempos. O que é apostasia? É o afastamento da fé. É o afastamento, né? Que no nosso caso, que somos cristãos, é o afastamento total da fé. Né? E o nosso Senhor Jesus alerta que no fim dos tempos muitos apostatarão da fé. Aqui, ó. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizada a sua própria consciência, meus irmãos. Então, temos que tomar cuidado com aquilo que a gente lê, com aquilo que a gente ouve, viu? Para que essas doutrinas não venham impregnar na nossa mente a ponto da gente negar a nossa fé no nosso Senhor Jesus, né? O nosso Senhor Jesus, ele esteve aqui em carne e osso, o nosso Deus vivo se fez de carne e osso, deu a vida por nós. Temos que tomar muito cuidado com essas doutrinas que tentam cauterizar a nossa própria consciência, porque o Espírito Santo, ele testifica em nós quando precisamos nos arrepender, né? Muitas das vezes a gente pratica coisas que a gente nem lembra, mas o Espírito Santo vem nos mostrar o que estamos fazendo que desagrada a Deus, porque Ele sabe do nosso coração, das intenções que estão no nosso coração. Então, se Ele vê que você precisa melhorar em algo, Ele vai te chamar a atenção, não para te culpar, não para te acusar, mas para te colocar no caminho reto de arrependimento. Porque sem arrependimento, ninguém será salvo, meus irmãos, porque precisamos nos arrepender dos nossos pecados, né? Uma vez que aceitamos Jesus, nós não podemos continuar no pecado. O nosso Senhor Jesus falou para aquela mulher quando estava para ser apedrejada: vá e não peques mais, né? Não continue no pecado, porque o pecado, se ele praticado, né, sempre ali, né, ele vai virar um vício e vai chegar a um ponto que você vai começar a negar Cristo. Você vai dizer: eu quero o pecado, eu quero viver nisso. Vai chegar ao ponto que você vai apostatar. E aqui é justamente isso que está dizendo. Tomar cuidado com essas doutrinas, né, de espíritos enganadores, doutrinas de demônios. No livro de Hebreus, no capítulo 3, versículo 7 e seguintes diz: portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvirdes hoje a sua voz, não endureçais os vossos corações, como na provocação do dia da tentação no deserto, onde vossos pais me tentaram, me provaram e viram por 40 anos as minhas obras. Por isso me indignei contra esta geração e disse: estes sempre erram em seu coração e não conheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira que não entrarão no meu repouso. Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel para se apartar do Deus vivo. Antes, exortai-vos uns aos outros todos os dias durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado, porque nos tornamos participantes de Cristo se retivermos firmemente o princípio da nossa confiança até o fim. Enquanto se diz hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações como na provocação, porque havendo alguns ouvidos o provocaram, mas não todos os que saíram do Egito por meio de Moisés, mas com quem se indignou por 40 anos. Não foi porventura com os que pecaram, cujos corações caíram no deserto? E a quem jurou que não entrariam no seu repouso, senão os que foram desobedientes, e vemos que não puderam entrar por causa da sua incredulidade. Quando a pessoa ela fica ali desobedecendo a Deus, praticando sempre o pecado, né?
ela acaba tendo ali uma intimidade tão grande com o pecado que ela não consegue se apartar do pecado e ela começa a endurecer o coração para as coisas de Deus, para o arrependimento. E aí o que é que acontece? Vai perder a salvação, né? Porque se a gente analisar aqui no livro de Mateus, no capítulo 24, ele está dizendo: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. O amor no nosso Deus, né? No nosso Deus que se fez carne e que disse: se credes em mim, será salvo. Mas também tem que andar longe do pecado, né? Porque o pecado, ele faz com que a pessoa endureça o coração para as coisas de Deus, a chegar ao ponto até de apostatar da fé, a chegar ao ponto até de dizer: eu não quero mais isso não. Eu quero viver a minha vida, eu quero viver a minha carne, tudo que eu tenho direito. Vai chegar um ponto que se a pessoa ela não se policiar, ela não se arrepender, ela não tentar se afastar dos caminhos maus, a mente dela vai estar cauterizada para as coisas de Deus e não vai querer se arrepender, não vai querer se afastar dos caminhos maus. Esse estudo aqui, meus irmãos, é importante que a gente, medite nessas passagens diariamente, peça ao Espírito Santo: Senhor Deus, onde é que eu preciso melhorar? Né? Onde é que eu preciso frutificar? Os frutos do Espírito Santo têm que estar aí sinalizando, né, em você que você foi salvo. Está lá em Gálatas 5, versículo 22, os frutos do Espírito Santo. Eu vou ler para vocês. Mas o fruto do Espírito é caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos em espírito, andemos também em espírito. Não sejamos cobiçosos de vanglorias, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. Meus irmãos, eu espero que esse estudo venha, né, trazer para vocês um pouco mais de, digamos assim, de, sede por buscar mais a verdade. Porque quanto mais você estuda, mais você fica sedento da palavra de Deus. E o Espírito Santo de Deus vai testificar dentro de você o que é que você precisa melhorar, para que você não venha se afastar, para que você não venha apostatar, fazer como muitos que já estão aí, né, que já apostataram da fé. Muitos não querem nem mais saber do nosso Senhor Jesus, porque eles querem viver a vida deles, eles querem praticar aquilo que eles querem e ponto. Eles não querem saber mais, eles não querem dar nem ouvidos às coisas de Deus. Tomem cuidado com tudo que vocês ouvem, com tudo que vocês, leem, para que vocês não venham negar a fé no nosso Senhor Jesus, porque Ele pagou um alto preço na cruz para nos salvar. Toma posse desta palavra, em nome do Senhor Jesus. Amém?